Nós vamos ler em 1 de Pedro, capítulo 4. Convido você a abrir a sua Bíblia. Sempre que a gente fala em amor, a gente rapidamente pensamos em João, o apóstolo do amor, discípulo amado. Mas quando lemos as cartas de Pedro, nós percebemos o quanto o impacto daquela palavra de Jesus, tu me amas, esteve presente na vida deste apóstolo. O amor a que foi conduzido Pedro e o amor que conduziu Pedro a servir a Deus estava presente na sua obra. Uma rápida leitura dessas cartas nos mostrarão isso. Eu selecionei alguns versículos, você depois pode ler a mensagem do boletim onde eu cito como que Pedro definiu o amor. E o texto que nós vamos ler esta noite é um texto que, sobretudo, nos faz pensar que devemos viver a partir de um paradigma celestial. Que vivemos aqui na terra, mas nossa vida deve ser controlada por um Cristo vivo sentado num trono real. Que nós não deveríamos nunca pensar que o viver aqui na terra é uma mera existência biológica ou social. Deveríamos estar conscientes de que devemos ser controlados pelo próprio Cristo, como o escritor aos Hebreus diz, que ele nos adverte dos céus. Há uma ligação muito intensa entre nós e Cristo Jesus. E a nossa fé não pode nos distanciar disso. E esse é um texto em que há a implicação deste pensamento, que a gente chama de uma maneira de pensar escatológica. Vamos ler o verso 7 em diante. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Controlados lá pelo alto, dirigidos pela palavra de Cristo, devemos nos concentrar neste paradigma transcendente, maior que nós. Nós temos um compromisso com os céus, meus amados irmãos. É disso que nós vamos falar esta noite. O amor resultante do olhar para o alto muda a nossa vida. Quando olhamos para o alto, quando olhamos para Cristo, mudamos a nossa maneira de viver. Enquanto o coral vai cantar para louvar o Senhor, eu peço a você que ore, fale com Deus. Talvez você precise disto. Talvez hoje Deus tenha trazido você aqui para mudar o foco do seu olhar. Vamos falar com o Senhor. Vamos orar. Senhor, nós queremos ouvir Tua voz. Precisamos aprender mais de como viver para a Tua glória. Desejamos hoje aprender com as palavras do apóstolo Pedro, este homem marcado pelo amor que o resgatou. Ajuda-nos a ter o nosso coração disposto para a Tua palavra mais uma vez. Conceda-nos graça lá do alto, para falar com retidão as Tuas palavras e para ouvi-las, de maneira que nossa vida se conforme a Ti e a Tua palavra. Abençoe-nos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é uma insistência da palavra do Senhor que
que não percamos o paradigma de Cristo. Quando o apóstolo Paulo disse assim: pensai as coisas lá do alto, onde Cristo está à destra de Deus, não nas que são daqui da terra. Ele está exatamente dizendo isto. Nós precisamos viver a partir de um paradigma transcendente, maior que nós, lá do alto onde Cristo está. É de Cristo que emana os princípios, os valores da nossa vida. Quando os anjos se aproximam dos discípulos, ali no momento da ascensão de Jesus, eles estão olhando para o alto e os anjos dizem assim: olha, do mesmo jeito que o viste subir, ele voltará. De uma certa maneira, estão colocando nessa transcendência de Cristo a expectativa, a fé, a esperança. O cristianismo, ainda que tenha muito a ver com esta vida, e tem tudo a ver com esta vida, não é uma fé que se deve dirigir a partir de conceitos meramente humanos. Nós precisamos desta visão escatológica, deste pensamento. A história, irmãos, ela caminha para um fim. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando assentou-se à mesa com seus discípulos, disse assim: até que eu volte. Ele orienta os seus filhos a viverem na expectativa do retorno. Olha só como Pedro trabalha essas questões, lá no capítulo de número 1. O apóstolo Pedro entendeu isto, como nós podemos perceber na sua carta e nas suas duas cartas. No capítulo de número 1, ele diz assim, verso 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último dia, ou no último tempo. O próprio Pedro fala assim: ó, irmãos, nós estamos aqui na expectativa de que Deus reservou para nós uma herança. Ele nos reserva uma herança no céu e nos reserva na terra para esta esperança, para esta herança. Ela vai se revelar. A história, ela está caminhando para um fim. Vai na segunda carta de Pedro agora, comigo. Segunda carta, aí pertinho. Você não vai nem se perder na Bíblia. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Algumas pessoas têm aquela dificuldade, Cristo não volta, né? Então vai perdendo o paradigma. Vai se concentrando mais nesta vida. Isso já estava acontecendo no tempo de Pedro. Ele diz assim, lá no verso de número 8. A todavia, capítulo 3 da segunda carta, verso 8. A todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus se passarão como um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas as coisas hão de assim serem desfeitas, deveis vós ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Olha como Cristo vai voltar, ainda que pareça demorado, mas Ele volta como ladrão. O dia dele é como o ladrão, não tem aviso. Vocês devem viver este paradigma, essa expectativa. Isso é mentalidade escatológica. Isso é consciência cristã. Não vivemos para nós mesmos. Aliás, a terra, o universo não existe para si mesmo, existe para a glória de Deus. E um dia Deus vai requerer deste universo todo, inclusive de todos os anjos,
Ele vai vindicar a santidade do seu nome. A história caminha para um fim. Vamos voltar para o nosso texto de hoje. Olha só a estrutura desse texto. No verso de número 7, nós temos essa afirmação: o fim de todas as coisas está próximo. Pedro está usando esta afirmação escatológica para regular todo o texto. Pedro está dizendo, como o fim está próximo, devemos fazer isso, isso e isso. O verso 7, então, controla todo o texto. No verso de número 8, Pedro vai dar um exemplo, ou talvez a virtude que se espera que esteja presente na nossa vida enquanto aguardamos esse dia. Ele vai falar do amor. E nos versos 9, 10, 11, a primeira parte, ele vai dar exemplos de como esse amor pode ser operado, ou como esse amor pode ser praticado, pode ser vivido. E você vai ver que ele está falando em termos de um grande treino que eu e você temos que fazer. E ele encerra então com essa expressão doxológica maravilhosa, né? No verso 11, a parte final, que ele vai dizer assim: para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Você precisa olhar para o alto. Você precisa ter a sua mente controlada lá do alto. Você precisa olhar para Cristo. Porque quem olha para o alto, quem olha para o Cristo vivo, para quem olha para o Rei, esta pessoa está estabelecendo uma base de um tipo de vida que irá agradar a Deus. Você estará dando um passo para um modelo de vida que irá agradar a Deus. Um modelo de vida escatológico. O texto começa: o fim de todas as coisas está próximo. Como nós já vimos, Pedro já falava da herança que está preparada. Ele percebia isso, ele vivia nessa expectativa da volta de Jesus Cristo. O próprio capítulo de número 5, depois você pode ler os primeiros versos, ele diz assim: olha, eu estou pastoreando o rebanho de Deus, e ele está aconselhando como fazer isso. E ele está dizendo: não faça isso com amargura, não faça isso forçadamente, não faça isso por torpe ganância, porque um dia Cristo vai voltar. É para Cristo que nós estamos vivendo. É para a volta de Cristo. Estamos entesourando a nossa vida em Cristo. Então esse tema está controlando a vida de Pedro, está controlando a maneira como ele vive. E ele diz então: o fim de todas as coisas está próximo. Irmãos, sede, portanto, criteriosos e sóbrios. Com toda certeza, uma vida controlada por Cristo, uma vida controlada pela ideia da volta de Jesus, pelo governo de Jesus, esta vida não pode ser vivida de qualquer maneira. Nós temos muitas responsabilidades, e elas não dizem respeito apenas no nosso relacionamento entre seres humanos, diz respeito no que fazemos para Deus. A nossa vida, nós sabemos, nunca tem atitudes neutras. Nada do que fazemos nesta vida é neutro. Ou agradamos a Deus, ou servimos a Deus, ou não agradamos a Deus e não servimos a Deus. Não podeis servir a dois senhores. Sede criteriosos e sóbrios. Duas palavras gregas que têm um sentido interessante. Elas são colocadas numa voz passiva. Os dois verbos, sofronessate e nepsate, é a ideia de façam escolhas pensadas, criteriosas. Sejam moderados, sejam equilibrados. Mas o texto vem numa voz passiva. A ideia é:
faça o seu coração pensar assim. Force o seu coração a ser moderado. Force o seu coração a ser equilibrado, a ser criterioso, ser sábio nas escolhas. Esse é o final do texto, a bem das vossas orações. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, que os vossos anseios, que as coisas que vocês esperam desta vida, que as suas metas pessoais sejam escolhidas a partir de uma mente muito elevada, que vocês sejam criteriosos nas escolhas, e que sejam moderados, no sentido de não deixar com que o seu coração seja fortemente egocêntrico. Você deve forçar a sua mente, você deve trabalhar para controlar seus anseios. Meus irmãos, às vezes a gente acha, há crente que pensa assim, que nós não podemos exercitar gostos, desejos e anseios, que eles são incontroláveis. Nós podemos exercitar. Quando lá no jardim do Éden o Senhor expulsou Adão e Eva, e eles tiveram filhos, o primeiro filho deles chamava Caim, vocês sabem da história. E Caim estava profundamente irritado com o seu irmão, estava com inveja do seu irmão, e a inveja de Caim levou ele a ter um ódio profundo por Abel. Mas esse ódio por Abel era também um ódio contra o próprio Deus que o reprovara. E Deus chega para Caim, Gênesis 4, verso de número 7, e diz assim: Caim, o pecado está à porta, Caim. O teu desejo será contra ti, Caim. Controla o teu desejo, Caim. Meus irmãos, nós precisamos aprender a dominar o nosso coração. Pode ser difícil. Pode ser que nossas inclinações sejam fortes para nos distanciar daquilo que é bom, daquilo que é agradável. Mas se alguma coisa é agradável, se existe virtude em alguma coisa, force o seu pensamento nessa direção. É nesse sentido que Pedro está dizendo. Faça o seu coração ser criterioso e sóbrio. Faça o seu coração ser sábio nas escolhas e moderado. Pedro, no verso de número 8, vai colocar assim, o que Cristo espera de nós. Qual o objetivo desta ação de controlar? Eu vou controlar, mas em que direção, Senhor? Que tipo de meta eu devo ter em meu coração para controlar o que faço? Então ele vai colocar assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Você sabe que o grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Pedro também sabia disto. Mas Pedro, como os demais apóstolos, sabiam que este amor, ele só pode ser treinado na prática, ele só pode ser vivido, ele só pode ser experimentado, ele só pode realmente nos alimentar de forma viva, quando este amor é exercitado no amor que temos uns para com os outros. A nossa fé não é uma fé platônica, idealista, que a gente coloca assim um discurso, não, amar a Deus assim. A nossa fé é muito prática. Por isso que Tiago era capaz de dizer que a fé sem obras é morta. Ele está exatamente dizendo: olha, você quer me mostrar quanto você ama a Deus? Ame ao próximo. João, quando escreve a sua primeira carta, ele fala assim: nós não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos o próximo. Isso não é um amor verdadeiro. Quando Pedro fala, exercitem o seu coração nesta fé intencional, neste amor intencional. Exercitar o coração nessa intenção de amar, nessa proposta voluntária de amar o próximo.
Ele vai falar assim: esse tem que ser o alvo de vocês. Querem exercitar o coração, sendo criteriosos, sendo sóbrios nesta vida? Vocês querem agradar a Deus com a vida de vocês? Elejam um alvo de amar as pessoas. O amor que ele está colocando aqui é amor acima de tudo. Para muitos crentes, o amor é só uma consequência esperada da vida cristã. Mas Pedro não coloca assim. Pedro coloca o amor como a própria vida cristã. Não é só uma consequência esperada, como a honestidade. A honestidade é esperada. Como a verdade. A verdade é uma consequência esperada. Mas o amor, para Pedro, é como se fosse a própria vida cristã. O amor é o fruto do Espírito. Quando nós não agimos com amor, negamos nossa fé na prática. Ele está dizendo que antes de você ser um crente muito dedicado, antes de você ser muito consagrado nos trabalhos do Senhor, antes de você ter qualquer ministério, você deveria se consagrar a amar as pessoas. Você sabe que às vezes a gente exerce os nossos dons e os nossos ministérios guardando reservas para com as pessoas. Isso é um erro. Aquele irmão que não canta com o outro porque o outro, aquele irmão que não senta no banco ao lado de uma pessoa. Meus irmãos, isso é impensável para Pedro. Isso ofende a santidade de Jesus. Isso ofende a presença do Senhor em nosso meio. Antes de termos qualquer voluntariedade no serviço, nós temos de ter a voluntariedade do amor. O texto aqui não está dizendo, acima de tudo, porém, tem um cargo na igreja. Exerça o seu ministério, dê o seu dízimo. Vocês cantaram há pouco. Se eu não tiver amor, é como um sino, né? Se representando ali o texto de Coríntios, Paulo aos Coríntios. Nós precisamos ser controlados lá pelo alto. E quem é controlado pelo alto, quem deseja ter escolhas sóbrias e criteriosas, deve saber que essa é uma proposta de domínio do nosso coração, das nossas inclinações. As nossas escolhas têm de ser dominadas, e o nosso alvo, amar as pessoas. O texto diz assim que este amor tem que ser intenso. Não é preciso dizer muito, né? Apenas que o amor do Senhor, que o Senhor espera que nós desenvolvamos, é um amor extraordinário. Não é um mero amor. É um amor intenso. De que jeito seria um amor intenso uns para com os outros? Volta um pouquinho aí no capítulo de número 1. Tendo purificado, verso 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Amor intenso aqui é o ektene agapen. É um amor contínuo, é um amor intencional. É um amor que não para de amar. É um amor que eu forço-me a amar. Quando o Senhor Jesus Cristo disse assim, sobre esse amor: amai os vossos inimigos e abençoai os que vos perseguem. Ele disse assim: se vocês amam apenas as pessoas que são boazinhas, bonitinhas, cheirosinhas, que cumprimentam vocês, se vocês são dessas pessoas que amam só isso, vocês não fazem nada demais. Porque até os ímpios que não têm Deus sabem amar esse tipo de pessoa. Amai os vossos inimigos e estareis cumprindo a lei de Deus. Amor intencional, amor voluntário, amor que não espera motivos para amar, decide. Meus irmãos, aconselhamento pastoral sempre tem muito disso, especialmente para famílias. Eu vou contar um caso, não vou dizer o nome do santo. Eu disse um dia para um marido: você está disposto a amar intencionalmente a sua esposa?
Ele me perguntou assim: como assim? Eu disse para ele: você seria capaz de, não importando tudo que ela faça, tudo que aconteça, você seria capaz de decidir que vai amá-la ainda assim? Você seria capaz de dizer: eu vou amá-la, não importa o que ela faça? Ele me respondeu: sim. Eles estavam a ponto de se separar. E Deus tem sustentado o lar deles até hoje. Louvado seja o Senhor. É fácil? É fácil? É possível? Eu sei que tem gente pensando: isso não é tão possível. Eu vou dizer para você já por que é possível. Já. O texto diz assim: amar intensamente uns para com os outros. A igreja é uma comunidade de pessoas que tem que aprender a dizer sim para o próximo, mesmo que tenha que dizer não para si mesmo. Entenderam? Amar intensamente, intencionalmente entre nós, é aprender a dizer sim para o próximo, mesmo quando isso implica em dizer não para nós mesmos. Isso é igreja. Amar intencionalmente uns para com os outros. O fato, se você olhar para Jesus, foi isso que Ele fez. Ele nos amou intencionalmente. Porque se fosse depender do que fazemos para Ele nos amar, estaríamos perdidos, porque nós somos inconstantes, muitas vezes imaturos e muitas vezes reprováveis. Mas Ele nos amou até o fim, mesmo sabendo tudo isso. Jesus fez isso, um amor intencional para conosco. Precisamos muito uns dos outros, mas às vezes, ou boa parte das vezes, a única coisa que nós sabemos fazer é reclamar uns dos outros. E eu quero convidar você a ter um amor intencional. E talvez o seu maior desafio seja aquela pessoa mais difícil para você. Eu não sei quem é, eu só espero que não seja o pastor da igreja. Mas se for, eu clamo: ame intencionalmente. Eu não sou perfeito, é verdade, eu tenho muitos defeitos, mas ame intencionalmente. Porque o amor cobre multidão de pecados. Não está dizendo que o amor, o simples fato de amar, me perdoa os meus pecados. É uma maneira de falar que um amor assim, existindo entre nós, vai evitar muitos pecados entre nós. Como, por exemplo, o falatório de uns contra os outros. Ou como, por exemplo, aquelas conversações que rebaixam a pessoa do outro. E muitas reclamações. Se tivéssemos amor intencional, muitos pecados seriam evitados. Não é verdade? Confessa aí os seus pecados, vai. Nós precisamos disso. Eu disse: é fácil? Vocês disseram: não, não é fácil. É possível? Vocês falaram. Então Pedro nos dá os versos 9, 10 e o 11. Graças a Deus. Se eu tivesse parado aqui, eu ia falar: Pedro, e aí? Como é que eu faço isso? Bom, é verdade que toda a Escritura está aqui para nos ensinar. Mas Pedro vai, o que eu posso dizer assim, Pedro vai colocar algumas sugestões de como esse amor intencional, ele pode ser praticado, irmãos. Piedade e amor são coisas que podemos praticar, até mesmo no lar. São exercícios que podemos fazer, temos que aprender a fazer. É por isso que os apóstolos diziam assim: refreia a sua língua, não fale, fica caladinho. É por isso que Jesus Cristo ensinava a gente a orar. É treino, vida cristã é treino.
E Pedro vai começar a dar uma sugestão muito simples: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Ué, se eu preciso aprender a amar você intencionalmente, um bom começo é eu começar a receber você, é começar a me relacionar com você. Quem olha para o alto tem discernimento de que deve estender a mão para o seu próximo. Nós devemos começar a treinar. Olhe para o alto, porque este amor, quando nós olhamos para o alto, quando nós olhamos para o Cristo vivo, este amor nos conduz a servir, a viver em favor do irmão. Pense nisto. Veja como ser hospitaleiro pode fazer bem para você. A proposta de Pedro é que o amor intencional deve ser praticado. E uma boa maneira de fazer isso é começar a servir o irmão, começar a ter atitudes positivas, facilitar a presença e o desenvolvimento do amor. Nós vivemos num tempo que a gente quer assim, você na sua casa e eu na minha. É assim que as pessoas acham que é melhor viver. Elas elegeram a privacidade como um dos lemas. Tudo bem, a gente precisa de um pouco de privacidade, eu não sou contra a privacidade. Mas tem limite. Precisamos aprender a amar. Vou falar de uma forma bem direta e bem prática. Aprenda a dividir a sua vida com as pessoas e deixe as pessoas dividir a vida delas com você. Receba um irmão em casa. Tenha intencionalidade nisto. Vou dar alguns exemplos. Pedro não deixou, mas eu estou completando os exemplos dele. Convide uma família para jantar na sua casa. Minha família é voluntária, tá? Convide para um almoço. Uma tarde de filmes. Deixe os seus filhos conviver com os filhos dos outros crentes, para que eles aprendam a amar os outros crentes e que possam ser amados. Há crente que reclama, a igreja não cuida dos meus filhos, mas tudo aqui, debaixo da minha asa. Não pode brincar com a criança da igreja. Não confio. Meu Deus. É por isso que nós temos que treinar. E se não houver treino, não vamos aprender. Isso é intencionalidade. Isso é desejo de alcançar uma graça. Tem gente, Senhor, me ensina a amar. Nós oramos aqui, né? Mas fica só nisso. Senhor, dá mais amor à igreja. Vai lá, intencionalmente. Faça a sua parte. Veja só, o verso de número 10 é servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Deixa eu falar só uma coisa sobre hospitalidade. Sem murmuração, tá? É o que o texto diz. O irmão veio, você viu como eles comem, né? O irmão veio aqui, mas olha, para não ir embora mais. Já fiz de tudo, já pus aquele negócio atrás da porta, uma vassoura atrás da porta. Desliguei a televisão, servi cafezinho, falei, agora ele vai embora, ele ficou. Puxou a última conversinha ainda. Não, irmãos. Sem murmuração, tá? Sem murmuração. Mas se os meninos quiserem ficar jogando videogame até as 2 da manhã, dá uma bronca neles, manda eles dormirem, para vir para a escola dominical no outro dia. Mas aí é com um bom motivo. Olha, servir uns aos outros conforme o dom que recebeu. Conforme o que você recebeu. Ninguém é tão pobre, e eu não estou falando de pobreza monetária, dinheiro. Ninguém é tão pobre que não possa dar algo a alguém. E ninguém é tão rico que não precise receber algo de alguém. Você deve ao seu irmão este amor serviçal. Se Deus deu qualquer coisa para você, dinheiro, saúde, beleza, dons, talentos, seja o que for, Deus não deu isso só para você. Isso só tem sentido, espiritualmente falando,
quando você exerce amor para com a vida de alguém, quando você pode servir alguém. Servir uns aos outros, cada um conforme o que recebeu. A ilustração que ele usa é do mordomo, o oikonomos, o mordomo que cuidava da economia da casa. Qual era o papel do mordomo? Eram grandes fazendas, e eles tinham lá sacas de milho, sacas de feijão, sacas de... Bom, esses cereais é tudo do Brasil, né? Dos deles lá é trigo, cevada. E os trabalhadores vinham até o mordomo e ele falava, está aqui a sua porção, está aqui o que você precisa. Eram os trabalhadores que moravam ali. E até para o próprio dono, está aqui, Senhor, a carne que o Senhor pediu. Nós somos responsáveis por abençoar a vida dos nossos irmãos com as coisas que são de Deus e que estão conosco, que nós devemos repartir como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Pessoas controladas pelo alto, por Cristo, vivem a perspectiva, sabem que são instrumentos de Deus para realizar o bem ao próximo. Imagina você, se a Igreja Presbiteriana de Vila Formosa vivesse assim. Como seria a nossa igreja? O texto segue. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que vem de Deus. Deus é quem nos supre. Eu disse que eu ia responder aquela pergunta. Você está dizendo assim, eu disse, é possível? É possível. Não pense que isso acontecerá, porque você é uma pessoa ótima em controlar as suas intencionalidades. Isso acontecerá, porque para fazer isto, a força que você vai receber vem de Deus. A direção vem de Deus. Uma pessoa que vive controlada pelo Espírito ou controlada pelo alto, ela não vive na sua própria força. Tenha intencionalidade e conte que é Cristo lá no alto que te dá a certeza de que todas estas bênçãos vão alcançar a sua vida. Pedro tinha certeza disso, num momento histórico bem difícil. Eu acho que nós temos mais facilidades que Pedro. Embora vivamos num tempo onde há mais egoísmos, eu não sei se há mais não, talvez nem seja a mesma coisa. O que nos falta é fé, isso é viver por fé. Olhar para o alto, mais olhar para o alto que olhar para o chão. Tenha o discernimento de viver olhando para o alto. E eu quero encerrar a última parte. Se você viver este paradigma novo, e você treinar essa intencionalidade, fazer isso de forma intencional, quebre barreiras, destrua muros, construa pontes, abra os portões, tire as trancas da fortaleza, do individualismo, da solidão, se abra. Às vezes isso não precisa ser só com a família, não, pode ser dentro de casa também. Construa pontes, intencionalidade de amor. Eu vou dizer para você que isto vai preencher a sua vida de uma maneira diferenciada, porque a sua vida vai agradar a Deus. Olha só, verso 11, tente unir as coisas. Depois de dizer tudo isso, ele diz lá no verso 11, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, para que através da sua vida, da sua intencionalidade, para que através dessa mudança conceitual na sua maneira de pensar, não espere do outro, faça você. Deus seja glorificado intencionalmente na sua igreja, para que Ele olhe para esse rebanho e Ele fale, que prazer eu tenho nesta igreja, que prazer eu tenho na vida deste irmão, deste meu filho,
Que alegria ver que minha palavra está repercutindo, está mudando a igreja, está mudando as pessoas, para que Deus se alegre em nós, e para que a alegria de Deus nos satisfaça, e para que a alegria de Deus nos preencha, para que possamos dizer: a alegria do Senhor é a minha força, é o que me satisfaz, é o que me conduz. Não é dinheiro, não é posição, não é ter muitas amizades, status social, é ter Deus feliz. Como ele disse para Jesus: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Que ele diga isso de você. Que você espere isto. Pratique. Pratique para que Deus seja glorificado. Meus amados irmãos, viver olhando para o alto é deixar-se moldar por uma visão escatológica, porque Cristo vai voltar. Cristo vai voltar. É a melhor maneira de vivermos para o seu inteiro agrado, é a melhor maneira de esperarmos. Foi o que ele diz: porque o fim de todas as coisas está próximo. Eu não gosto de falar muito nesses termos, mas vou falar hoje. Não é que eu não goste, eu até falo bastante, mas pode ser que a sua vida seja mais curta do que você tenha planejado, tá? Então aproveite o tempo, porque o fim de todas as coisas pode estar próximo também de você. Quem vive olhando para o Cristo entronizado, se deixa moldar pelo padrão do seu reino, alcançará a graça de viver para a única coisa que realmente importa. Veja que o texto nos diz, olha só que interessante o que esse texto diz: para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. Não por você, por meio de Jesus Cristo. Porque esse modelo de vida, baseado no trono, essa vida escatológica, é como se Cristo vivesse através de mim. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Porque nós somos despenseiros da multiforme graça. Quem vai aparecer através deste amor intencional é Cristo e não você. Não é para você vir aqui na frente contar vantagem de como você alcançou a graça do amor intencional, mas é das pessoas falarem: deve ser muito bom amar a Cristo. Porque as pessoas que amam a Cristo, eu vejo lá na Vila Formosa, elas amam de verdade o próximo. E sabe por que você deve viver assim? Porque Ele tem o direito de exigir isso de nós, porque a Ele pertence a glória. E a Ele pertence o domínio. E você tem que ser usado, deixado nas mãos dEle. Meu amado irmão, eu insisto com você: pare de viver só para si. É uma tolice. Para quem crê na volta de Jesus, é uma tolice. Tenha discernimento desse tipo de amor intencional. O amor serviçal, cujo objetivo é a glória de Deus, através do que eu faço para o próximo. Você não irá perder. Esse seu medo estranho de ser prejudicado não é bíblico e mostra que você não tem fé, ou que a sua fé é extremamente frágil. Quem vive olhando para o alto não tem esse medo. Foque a volta de Jesus Cristo, o ápice da história. E lembre-se do que Ele vai dizer
servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Lembre-se disto. E deixa eu fazer umas aplicações para a igreja aqui, bem diretas. Esse tipo de amor intencional não é... Eu acredito que Deus possa fazer todos amarem intencionalmente, se Ele quiser. Mas o mais comum é que Ele opere através de pessoas. Quando um grupo se levanta. Caros irmãos, precisamos de pessoas que estejam dispostas a puxar a linha de frente deste modelo de vida. Sabemos que se um núcleo de pessoas desta igreja assumirem este preço e pagarem este preço, outros serão atingidos por este amor e as coisas vão mudar. Muitos pecados serão evitados, muitas coisas boas acontecerão. Quem sabe se um grupo de irmãos começar a abrir a sua casa e receber pessoas e abençoar pessoas e ensinar o que é hospitalidade para a igreja. Nós temos aqui o trabalho do Beit Davar. Nós temos 2 casas funcionando como casas da palavra. Quem sabe você dispõe a sua casa. Eu não sei, tenho medo. Intenção. Intencionalidade. Agora sai da sua casa e vai na casa do irmão. A Sueli está reunindo lá na casa dela. Sabe quem que vai? A família. E os vizinhos, alguns vizinhos. Por que você não vai conhecer? Claudionor chama lá na família da Alice, Claudionor e a Ivanilde, reúne lá. Está a Alice ali e a família. Por que você que mora no Carrão não vá? Nos ajude no projeto do Carrão. Está aí o irmão Juliano. Intencionalidade, igreja, para mudar coisas que precisam ser mudadas. Para que o Senhor olhe para a nossa igreja e realmente diga quão formosa é a minha igreja. Para que Ele veja Cristo em nós e Ele seja glorificado. Fale de Cristo para os seus vizinhos. Receba os seus irmãos. Vamos amar intencionalmente. E se você tem dificuldade de amar alguém aqui na igreja, você tem problemas, ou se você percebe, eu não sei, se você se sente excluído, ou se você exclui pessoas, vamos mudar isso, irmãos. Vamos ter uma intencionalidade diferente, vamos abrir o nosso coração uns para os outros. Como o texto diz, amar intensamente. Uma igreja vibrante, uma igreja trabalhadora, uma igreja que evangeliza, que apoia, que cresce, precisa dessa intencionalidade. Quebre as barreiras. Quebre as barreiras. Estenda a mão. Fale com as pessoas. Ame as pessoas. Não vá para casa murmurar. Vamos praticar. E não volte para casa satisfeito. Se você ainda vê que há pessoas que precisam ser amadas na igreja. Então, queridos irmãos, eu quero encerrar com uma oração bem curta. 4 palavras. Deus, venha nos usar. Amém. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Ore para que o Senhor mande trabalhadores. Quem hoje aqui nos visita, é visitante aqui na igreja, levanta a mão. Fica em pé. Quem é visitante? Meus amigos lá no fundo. Só vocês são visitantes? Não tem mais visitantes? Quem é membro da igreja que está aí perto?
Estenda a mão para eles. E agora nós vamos fazer o seguinte com os nossos visitantes. Hoje vocês aqui são as pessoas mais importantes. Vocês hoje estão nos visitando. Vocês são as pessoas mais importantes hoje aqui, depois de Jesus Cristo. Obrigado pela visita que nos fizeram esta noite. Que Deus abençoe muito. Pode sentar. Quem está aí do lado, estenda a mão e diz: você é importante, porque você é nosso visitante. Vamos praticar o amor. Eu não sei de que jeito vamos fazer essa igreja amar, mas vamos fazer essa igreja amar. Amém? Você vai amar o próximo? Porque se Cristo voltar e você não amar, o fogo consumidor não brinca. A seara é grande, irmãos.